Você nunca vai conseguir chegar na universidade que você quer. Você está sonhando alto demais. Olha de onde você veio. Os seus pais nem tiveram estudo. Você quer ser CEO dessa empresa? Você nasceu no interior do Mato Grosso do Sul. Quem você pensa que você é? Todas essas são falas que nós escutamos a vida inteira. Hoje, o segredo por trás das mulheres seguras. E hoje, nessa live, nós vamos falar sobre uma mulher que eu admiro demais, que para mim transmite muita segurança, é uma referência como pessoa, que é a Michelle Obama. Se você não me conhece, eu sou a Valéria Anjos, eu preparo as mulheres para serem referência naquilo que elas fazem no seu trabalho, por meio da segurança, por meio da comunicação. Eu ensino qual é o caminho da segurança no cérebro de cada uma de nós. E quando você tem essa segurança, você mantém o equilíbrio emocional e consegue se comunicar muito bem e transmitir a sua mensagem. Então, hoje nós vamos falar o segredo por trás da maravilhosa Michelle Obama. Primeiro ponto é explicar para vocês. Eu acredito que a maioria das pessoas conhece, sabe quem é a Michelle Obama. Para quem não sabe, eu copiei exatamente uma fala da Michelle Obama quando pedem para dizer quem é a Michelle Obama. Ela fala assim: eu sou a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, descendente de escravos. Eu amo essa descrição e nós vamos falar várias vezes sobre esses aspectos aqui hoje. Essa personalidade, essa segurança que a Michelle mantém e passa para a gente enquanto ela está comunicando. Então, por que eu escolhi falar da Michelle Obama? Primeiro ponto, que para mim ela é uma referência naquilo que ela faz, no trabalho dela, é porque ela tem muita coerência. E quando eu falo sobre coerência, pessoal, é uma coerência entre as ações que ela fala, o modo como ela vive e todas as causas que ela apoia. Ela é muito firme e convicta daquilo que ela fala e de tudo que ela apoia. Então, isso dá para gente, para quem está acompanhando, muita segurança acerca dos posicionamentos que ela toma e das causas que ela defende. Outro ponto que fez eu escolher é o aspecto da humildade. Ela trata todos à sua volta com muita humildade. E quando eu estive nos Estados Unidos, é comum assim, a gente ver como as pessoas têm um carinho pela figura da Michelle Obama. Então, ela transmite essa humildade no falar, na forma como ela se posiciona. E mesmo nos momentos mais difíceis que ela passou ao lado do esposo, como presidente dos Estados Unidos, ela nunca teve uma posição de submissão. Teve alguns momentos que ela foi muito julgada por alguns comportamentos que ela teve, mas ela nunca passou uma mensagem ou uma postura de submissão. Ela sempre foi humilde e altiva. A gente observa pela forma como ela se posiciona e conhecendo um pouco mais da história da Michelle, a gente consegue entender e compreender. E isso me chama muita atenção. Um outro ponto é a integridade. Ela sempre foi muito íntegra no sentido dos posicionamentos, desde das questões mais pessoais que ela compartilha no livro, que ela fala nas redes sociais, até aspectos políticos. Então, ela sempre foi muito fiel às causas que ela levanta e a forma como ela apresenta todos esses elementos. E por que eu vejo a Michelle como uma referência e o que a gente pode analisar na comunicação da Michelle Obama e trazer para o nosso dia a dia? Por que eu olhei para ela e ficar coraçãozinho para a Michelle? Então, assim, primeiro ponto, a Michelle, ela desperta muita segurança. Ela vem do direito, ela sempre trabalhou as questões de comunicação, então é muito natural para ela e ela passa muita segurança na forma como ela fala, no modo como ela caminha, a forma como ela cumprimenta as pessoas. É uma pessoa que é muito segura. Ela é uma inspiração porque não só por meio das palavras ela nos inspira, a forma como ela motiva
nós mulheres, e principalmente as mulheres pretas, ela é motiva demais, a gente se inspira muito nela. Ela é uma pessoa real, gente, é muito legal assistir o documentário porque você consegue entender que ela é gente como a gente. Ela é muito real, ela compartilha, por exemplo, o processo de transição capilar. Eu acho que quem tem cabelo cacheado já passou por todas as questões, por exemplo, do alisamento, que era muito comum há anos atrás, e agora a gente está passando, né, por essa valorização dos cachos. Então, assim, ela está passando pela transição, ela fala sobre isso, ela fala sobre depressão, sobre as depressões pós-parto que ela teve. Então, assim, ela deixa a vida ser real, ela mostra que, apesar dela ser a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, uma figura extremamente reconhecida pelo público, ela ainda mantém os traços de, sabe, ela não é alguém que a gente coloca num lugar e deixa lá. Ela é uma pessoa, gente como a gente. Então, isso faz com que se aproxime, a gente queira e veja ela como uma referência. Isso é muito importante. E outro ponto que faz com que ela seja uma referência são os aspectos de coragem. Porque não é fácil, não é simples estar na posição onde ela está e levantar as bandeiras que ela levanta. Então, ela traz isso com muita coragem e com muita força. Então, é por isso que eu admiro muito. E assim, quando ela ainda estava como primeira dama dos Estados Unidos, ela tinha um posicionamento muito mais fechado, muito mais voltado para o que ela realizava como primeira-dama. Depois que eles ficaram 8 anos como sendo presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, ela saiu dessa posição muito mais livre, muito mais tranquila, muito mais real. Então, ela começou a escrever o livro, ela está mais presente nas causas que ela acredita e ela traz essa leveza no modo de vestir, no modo como ela fala e principalmente no modo como ela se posiciona. Então, o que a gente pode aprender com a Michelle Obama? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que eu fiz uma análise baseada nos elementos da neuropsicocomunicação. Mas, Val, o que é neuropsicocomunicação? Deixa eu explicar para vocês. Para que eu consiga ter uma conversa com vocês, me sentir segura, tranquila, para que eu consiga fluir com naturalidade, existem todo um processo cognitivo, que é o modo como o nosso cérebrozinho funciona, que permite com que a nossa comunicação flua da forma como nós queremos, da forma como nós preparamos. Quando eu não entendo ou quando eu não tenho domínio sobre os elementos mentais, né, neuro, psico, relacionados à minha comunicação, eu não sei como eu posso me sentir segura para passar essa mensagem. Então, quando eu trago a análise que eu faço sobre essas mulheres, o que eu quero é mostrar para vocês quais são esses elementos neuropsicocomunicativos que elas usam e que eu uso e que você também pode usar. Então, é nessa perspectiva. O que eu posso aprender com ela para já aplicar no meu dia a dia, para eu conseguir entender esse caminho da segurança no meu cérebro e assim me tornar uma referência naquilo que eu faço. Então, eu quero que esses elementos fiquem bem claros para vocês. Porque mais do que gostar da Michelle Obama, admirar ela muito, é muito importante a gente ter essa análise crítica e detalhada sobre o que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Como nós podemos usar esses elementos? Na comunicação da Michelle, eu observei 2 elementos muito pontuais e que fazem toda a diferença para que ela conseguisse construir essa persona que ela é na política, na vida pública e, ao mesmo tempo, sem perder a personalidade que faz com que a gente goste tanto de escutar, de ver e de acompanhar ela nos movimentos que ela realiza. Então, vamos lá. São 2 tópicos principais que fazem muita diferença na comunicação da Michelle. O primeiro ponto é a questão da comunidade. Ela desenvolve muito isso na comunicação dela. E o outro ponto são os aspectos de conexão. Eu vou abrir esses elementos
destrinchar cada um desses elementos com vocês para ficar bem claro, para a gente entender e principalmente aprender como aplicar isso no nosso dia a dia para a gente conseguir manter uma comunicação envolvente, uma comunicação segura, uma comunicação objetiva e principalmente conseguir passar a nossa mensagem com muita clareza. O que é o elemento comunidade? Então, sempre que a gente pensa na comunicação, a gente precisa pensar que essa comunicação ela está direcionada a alguém. E quando a gente pensa no elemento comunidade, é muito importante a gente lembrar que nós, seres humaninhos, nós somos seres relacionais. Como assim, Val? A gente ama se relacionar. É natural, nós somos seres sociais, então a gente sempre está buscando uma conexão, a gente sempre está buscando um relacionamento. Então, quando eu falo sobre o elemento comunidade, a palavra comunidade, ela vem de algo comum. Existe algo comum entre eu e entre vocês que faz com que nós estejamos aqui conectadas nesse momento, nessa live. E o algo comum que nos conecta é o fato da gente querer ser uma referência no nosso trabalho. O fato de nós buscarmos sempre segurança na nossa comunicação. O fato da gente curtir, por exemplo, a Michelle Obama e ver nela uma personalidade que a gente se inspira. Então, nós sempre temos pontos em comum. Comece a analisar as pessoas pelas quais você se envolve. Por exemplo, às vezes são elementos de fé. E isso pode ser que nos conecte. Por exemplo, eu sei que existem pessoas que estão me assistindo que nós somos da mesma comunidade de fé. Então, existem vários elementos. Ou poderia ser que a gente tivesse, por exemplo, na mesma escola, que nós estudamos na mesma escola, ou nós moramos no mesmo bairro. Então, são questões que estão em comum. São algo que a gente partilha. Seja, por exemplo, time de futebol, seja um cantor favorito. Então, sempre que a gente fala sobre comunidade, nós estamos tratando de algo que é comum. E a Michelle Obama, ela consegue trazer esse elemento comunidade para o discurso dela com muita força. Isso faz com que a gente se conecte, que a gente olhe nela e fala, caraca, gente, me vejo um pouco nela. Então, esses elementos são muito importantes. Sempre que a gente pensa em ser uma referência para alguém, sempre que a gente pensa em passar segurança, é muito importante nós identificarmos aquilo que é comum. Por exemplo, eu falo aqui para um público feminino. Eu deixo muito claro que a mensagem que eu estou passando, o conhecimento que eu compartilho são para as mulheres. Então, tudo isso gera em nós muito mais identificação, porque a gente tem um ponto comum, nós somos mulheres. Então, é importante pensar nesses elementos. A Michelle Obama, ela traz uma comunicação muito direcionada às mulheres pretas. As questões raciais fazem parte e permeiam a história de vida da Michelle. Quando ela chegou no posto que ela chegou como a primeira dama dos Estados Unidos negra. Eles foram o primeiro casal negro. E ela é a primeira dama negra, descendente de escravos. Quando ela levanta as causas, quando ela fala, quando ela apresenta a comunicação dela, ela deixa muito claro todos esses elementos. Então, e por que isso é importante? Porque quando eu identifico um aspecto em comum, por exemplo, a Michelle, ela dá a voz. Ela reforça em todos os momentos as dores, os obstáculos, as dificuldades relacionadas àquele público que tem algo em comum com ela, que são as mulheres pretas. Então, isso é muito importante porque gera uma empatia. Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando de um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum, que tem algo em comum. E quando nós vemos uma de nós em um lugar de destaque, a gente se identifica e é como se a gente criasse uma rede de apoio. Então, as comunidades, elas são muito importantes na forma como nós vamos nos comunicar. É muito importante a gente identificar
que elementos nós temos em comum com as pessoas com que eu vou falar, com as pessoas com as quais eu irei me conectar. Outro ponto muito importante que ela traz é no dia a dia, na simplicidade que a gente apresenta a conexão. Por exemplo, logo no início desse documentário, e essa análise comunicativa eu estou fazendo com base no documentário dela, da Netflix, ela já começa falando de música, ela entra no carro e ela já coloca uma música e ela fala sobre a importância da música, sabe? Aquela música super alto astral, assim, para ela começar o dia. Então, ali ela já gera uma conexão. Eu que curto música, eu que gosto de uma música alto astral, quando eu observo ela falando isso, eu falo, nossa, gente, é nós. Tamo junta, é essa sensação que ela desperta. Isso é muito importante da gente trazer para nossa fala. Já foi o tempo da gente admirar, da gente, meu Deus, pessoas que não têm algo em comum com a gente. A era da internet, ela traz muito essas questões das pessoas reais, de elementos comuns que nós compartilhamos. Então, ela traz essa questão da transição capilar, a questão da música. Outro ponto que eu gosto muito de ressaltar com relação à comunidade, ela fala que ela é gente como a gente. Ela deixa isso muito claro, em coisas muito simples, assim. Quando eu falo ser gente como a gente, ela ressalta na comunicação dela elementos que são comuns. Por exemplo, a eu, uma mulher latina do interior do Brasil. Eu consigo me identificar com ela quando ela fala sobre a transição capilar, quando ela fala sobre a roupa que ela usa, quando ela fala que na família dela eles gostam de uma boa música e uma boa comida e um churrasco, por exemplo. Então, ela deixa muito comum. Eu anotei uns pontos para compartilhar com vocês, que é a questão da roupa, né? A gente gosta de roupa e a forma como ela usou essa ferramenta da moda, ela deixa muito claro. E outro ponto da comida, ela fala muito sobre essa questão da alimentação, como que era, o que eles gostam. E pontos simples, que qualquer um se identifica. Por exemplo, ela tem um irmão mais velho e eles competem pela atenção da mãe. E é muito engraçado, porque você pensa assim, nossa, mas isso eu achei que era só eu que fazia com os meus irmãos, ou sabe, essas brincadeiras que a gente tem com a família dentro de casa. E ela deixa isso bem claro, e ela brinca, a mãe dela aparece no documentário, e ela sempre fala sobre esse aspecto, essa competição saudável entre ela e o irmão. Então, quando a gente analisa esses elementos, a gente observa que tudo isso faz com que a gente queira estar perto e, principalmente, nós nos sentimos um pouquinho que seja mais perto da Michelle Obama. Isso é muito importante para que a mensagem que ela quer passar chegue até nós. E você pode estar se perguntando, mas Val, o que esse elemento de comunidade tem a ver com o fato de eu ser uma referência no trabalho? Eu vou te explicar. Quando nós falamos sobre comunidade, nós estamos falando sobre algo em comum. Existe algo em comum entre você, entre eu, ou entre as pessoas que você vai passar a sua mensagem. E quando a sua comunicação estabelece conexões com aquilo que é comum, a sua mensagem vai fazer muito mais sentido para aquelas pessoas. E você vai conseguir trabalhar os aspectos que você precisa com aqueles indivíduos. Por exemplo, se você identifica o que unem as pessoas da sua empresa, do seu trabalho, o que motiva essas pessoas, e você trazer esses elementos na sua comunicação, essas pessoas vão estar muito mais presentes, elas vão estar mais propícias a te ouvir. Nós queremos escutar pessoas que falam de elementos que estejam comuns com a gente. Se a Michelle Obama fosse tudo que ela é hoje, mas ela fosse uma pessoa arrogante, em que necessitasse manter um status e um distanciamento, eu provavelmente não acompanharia os documentários sobre a vida dela, não teria interesse, por exemplo, em ler o livro dela ou de acompanhar
todos os movimentos que ela faz, os movimentos sociais em prol das mulheres e principalmente das mulheres pretas na América. Então, quando nós identificamos o elemento comunidade, nós estamos facilitando essa conexão, e quando uma conexão está facilitada, é muito mais fácil de uma pessoa fazer aquilo que eu estou propondo. Ser referência no seu trabalho é quando você é capaz de passar uma mensagem e essa mensagem toca aquela pessoa e é capaz de transformar. Ela não vai só escutar o que você fala, ela vai ouvir tudo aquilo que você fala e ela vai buscar implementar, ela vai querer aplicar. Ser uma referência no seu trabalho é lembrar que você é capaz de gerar transformação. Quando você não trabalha os elementos de comunidade, o meu cérebro vai bloquear a mensagem que você está passando. Então, comece a considerar esses elementos, porque eu estou falando para vocês de um jeito simples, questões profundas da nossa neuropsicocomunicação. Quando você entende como o seu cérebro funciona, você entende como o cérebro do outro funciona. Então, fica muito mais fácil de você estabelecer uma conexão e, a partir dessa comunicação e dessa conexão, chegar no propósito que você quer. Então, seja nesse aspecto de transformação que, sempre que eu falo em ser uma referência no trabalho, é a gente ser capaz de mover as pessoas, de movimentar, mudar algo, transformar. E no final da palavra transformar tem uma ação. Então, é levar essas pessoas a uma ação que nós acreditamos que podem ser positiva para aquelas pessoas, que vai fazer diferença no ambiente em que você trabalha. E aí a gente chega no outro ponto que a Michelle trabalha muito bem. Qual ponto que é, Val? A conexão. E sempre que a gente falar de conexão, é importante a gente lembrar que a conexão ela é fruto da minha comunicação. Eu expressei algo, a outra pessoa escutou, interpretou, conectou. Então, quando nós falamos de conexão, nós estamos falando tanto da comunicação como essa que eu acabei de explicar, como de uma comunicação não verbal, a comunicação oral. E o modo como que essa mensagem, seja por vias verbais ou não verbais, como que isso afeta o outro. Nós precisamos ser capazes de afetar as outras pessoas. E quando eu digo afetar, é no sentido puro e simples do afeto. Não aquele afeto que a gente pensa... Sempre que a gente pensa em afeto, vem uma imagem de carinho, de amor, de envolvimento. Não necessariamente. Existem muitos fatos que nós vamos ser afetados de uma forma negativa. É o afeto que nos... Sabe? Faz a gente refletir, pensar, considerar elementos que às vezes a gente não consideraria. Então, nós somos afetados o tempo inteiro. Então, que a sua comunicação gere conexão e a partir dessa conexão você seja capaz de afetar as pessoas à sua volta. Quando eu assisto a Michelle Obama falando, eu fico extremamente afetada, porque eu começo a repensar o meu caminho, a forma como eu escolhi desenvolver a minha profissão, como eu estou transformando o mundo à minha volta, quem eu estou motivando. Então, são elementos que balançam. A gente fala, opa, é verdade, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, acaba nos afetando. Em alguns momentos, me emociona. Então, é importante a gente entender que nós precisamos nos conectar com as pessoas. Se a gente não se conectar com as pessoas, a gente nunca vai ser uma referência para elas. Porque se a gente não se conectar, a gente vai ser capaz de gerar uma transformação e, consequentemente, algo dinâmico, uma ação palpável e real na vida delas. Então, é muito importante que nós estejamos abertos à conexão. Que nós sejamos uma ponte.
E nós só vamos conseguir manter essa conexão quando nós desenvolvemos a segurança. Por isso que é tão importante a gente entender como nós funcionamos para que a gente consiga estabelecer essas conexões e, consequentemente, ser uma referência no nosso trabalho e em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Primeiro ponto que eu observo analisando o discurso, a fala, a comunicação da Michelle Obama, é que a conexão que ela estabelece com as pessoas é de muita liberdade. Lá nos Estados Unidos, eu escutei muito uma palavra no shelter, quando eu estava morando naquele abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Elas repetiam sempre para mim uma palavra, que é a seguinte palavra: allowed. Allowed. Gente, allowed. O que é allowed, gente? Então, allow yourself é se permita. E a Michelle Obama, ela fala isso. E é incrível, porque ela está com a equipe trabalhando e uma das pessoas se emociona, das mulheres da equipe dela, fica bem emocionada porque eles trabalharam muito. Esse documentário fala sobre um evento que ela está fazendo, rodando todos os estados dos Estados Unidos para apresentar o livro dela. Então, é um movimento bem grande, vai muita energia. Eles com certeza ficaram meses, até anos estruturando tudo aquilo. E é muito interessante quando fica tudo pronto e uma das chefes, né, da equipe, ela fica bem emocionada. E a Michelle fala: cara, chora, pode chorar. Tipo, se permita. E isso é muito importante, porque quando nós permitimos que o outro seja ele mesmo, se expresse, é porque nós estamos seguros da nossa identidade. Eu dificilmente vou dizer para uma pessoa: chore, seja você mesmo, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, que gere conexão, se eu não tiver segurança da minha própria identidade. Então, é muito incrível a forma como a Michelle, ela trabalha essa conexão no sentido: permita se expressar, permita ser você, se permita chorar. E eu observei esse comportamento dela com relação à equipe e com relação à família. O modo como ela fala com a mãe, com o irmão. Então, ela sempre traz esse elemento com muita presença. E isso é muito importante para a gente, porque nós só vamos conseguir que a nossa equipe seja a nossa equipe mesmo, se expresse com tranquilidade, com segurança, se eu, que sou a referência para minha equipe, eu seja capaz de manter essa segurança e me comportar dessa maneira. Um ponto muito legal, que gera muita conexão, é que ela tem discursos leves e bem-humorados. Ela é muito engraçada, gente. Ela conta histórias, mesmo tratando de assuntos complexos, mesmo às vezes de assuntos até mesmo emocionais, ela traz muita leveza, ela é muito bem-humorada. É fácil você rir dela falando de um assunto super sério. Então, é importante a gente levar uma comunicação. A gente só vai conseguir se conectar com as pessoas quando a gente tiver leveza. A gente não gosta de ninguém pesado, sabe? Aquela pessoa que, meu Deus, sabe, que fala só de uma maneira que às vezes até mesmo agressiva, que não consegue trazer um momento bem-humorado, um momento de descontração para uma conversa que até mesmo às vezes é difícil. Então, ela consegue medir esses elementos e isso faz com que a gente fique apaixonado por ela. A gente se conecta, a gente fala: meu Deus, que graça, que pessoa presente. E falando sobre discursos, o discurso dela ser leve e ser bem-humorado, ela traz muito essa questão do sorriso. Cara, ela tem um sorriso que é lindo demais. E sempre que eu falo da conexão e sempre que eu falo dos elementos da comunicação verbal e não verbal, eu repito para vocês: sorria, meu bem, sorria. Por quê? Porque o sorriso é a única expressão universal. Então, independente de onde vocês chegarem, se vocês não souberem falar lindo, sorria. Óbvio que eu estou falando dependente, a gente tem que ter cuidado, porque existem muitos países que
O sorriso, ele pode ser visto como um aspecto desrespeitoso, dependendo de para quem você sorrir, mas levando em conta a nossa cultura, o modo como nós interagimos aqui no Brasil, o sorriso, ele está relacionado a segurança. Não estou falando de sorriso falso, tá, gente? Estou falando de um sorriso espontâneo, de um sorriso que representa como está a sua alma, o que você está sentindo. Então, gente, sorria. Se conecte com as pessoas. Quando vocês vão interagir naquele primeiro momento, se você vai cumprimentar o seu cliente, se você vai cumprimentar a sua equipe, não fique regulando o sorriso. Porque assim o sorriso é como se ele abrisse uma janela, uma possibilidade de conexão. Então, assim, não minimize o sorriso e não tenha medo. Às vezes, nós mulheres somos muito... sofremos algum tipo de represália. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo sorrir. Gente, eu gosto... É possível levar leveza e feminilidade para as apresentações acadêmicas? Totalmente, Lude. Essa pergunta é muito boa. E por que ela é muito boa? Porque nós, mulheres, nós estamos acostumadas a pensar que, para nós sermos aceitas, principalmente em ambientes acadêmicos, nós precisamos nos masculinizar. Então, tratar com leveza dos elementos mais femininos, dessa tranquilidade, é óbvio que respeitando as normas e as regras, mas não tem problema nenhum. Eu acredito que nós precisamos começar esse movimento. Não é porque nós somos mulheres pesquisadoras, acadêmicas, nerds, inteligentes, maravilhosas e lindas, que a gente precisa se vestir como os garotos. Então, assim, comece, experimente, vá de uma forma que você se sinta confortável, mas traga esses elementos na sua comunicação verbal e na sua comunicação não verbal. Nós precisamos começar a trazer esses elementos. Eu gosto de acompanhar, para mim, referência de apresentação acadêmica é o TED, por exemplo. Então, analise como as pessoas... Eu posso até um dia falar sobre o TED aqui para vocês, né, gente? Analise como as pessoas se apresentam no TED. Elas trazem muita leveza, descontração. Eu escuto muito o TED em podcast. Eu me pego dando altas gargalhadas escutando o TED. Por quê? Porque tem todos esses elementos. Uma apresentação acadêmica, ela precisa trazer elementos de comunidade, ela precisa trazer elementos de conexão. E quando nós trazemos esses elementos, nós naturalmente estamos inserindo leveza. E quando a gente fala de comunidade, nós estamos falando de mulheres, por exemplo. Nós estamos falando sobre o feminino naquele ambiente. Então, explore, minha linda, e não tenha medo de ser você nas apresentações. Nós não precisamos ter medo de ser quem a gente é. Eu sei que não é fácil, que a gente sofre a beça e dá aquele gelo lá dentro, mas conforme você vai pisando e vai falando, haha, hoje eu pude ser eu, que delícia. Gente, é libertador. Então, comece. Às vezes, na sua primeira apresentação acadêmica, logo depois de você assistir essa conversa, fique mais difícil. Mas, assim, veja que elementos eu posso incrementar na minha comunicação, no meu dia a dia, para eu desenvolver mais essa questão da comunidade, envolver as pessoas e, principalmente, se conectar, porque isso vai interferir diretamente no resultado que você vai ter dessa apresentação acadêmica, Lulu. Então, não tenha medo de ser mulher, de ser quem a gente é, passando a mensagem que a gente quer passar. Porque enquanto a gente tiver esse medo, a gente não vai ser uma referência naquilo que a gente faz. Fechado? Então, assim, a Michelle, ela é quem ela chegou onde ela chegou, porque ela trabalhou muito bem essas questões de segurança que a gente já vai falar ali. Então, sorria, seja vocês e vá linda. Bota o batom, gosta de batom? Bate o batom, sabe, vestido, salto. Gente, eu até fiz uma live falando sobre roupas. Então, sobre quais roupas interferem na gente ser uma referência no trabalho. Então, tá aqui no IGTV, depois dá um pulinho lá, porque eu acabo tratando desses elementos. Agora a gente vai falar sobre um outro ponto que a Michelle desenvolve super bem, que é a presença. A consciência e o elogio.
Isso é muito incrível, gente. Essa questão da presença, eu sempre tive muito consciente comigo. Quando você começa a trabalhar a comunicação, é muito natural que a gente desenvolva muito mais a presença. Por quê? Porque nós estamos conscientes de como nós estamos nos comunicando. Então, a gente se escuta mais, a gente começa a se escutar mais, a gente começa a observar a nossa postura, o modo como nós falamos. Então, e quando nós estamos mais presentes para o modo como nós estamos nos comunicando, nós naturalmente começamos a ficar mais presente para os outros. E é algo que eu sempre repito para as pessoas: quando você for dar bom dia, dê bom dia olhando nos olhos da pessoa. Quando vocês passarem, algo que eu repito muito para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, quando você passar por alguém, aquela pessoa não pode esquecer que você passou na vida dela aquele dia. E por que eu falo isso? Nossa, Valéria, como assim? Porque quando você desenvolve esses elementos, você está trabalhando a presença. Você mostra para aquela pessoa que você se importou com ela. E quando eu falo sobre se importar com o outro, a gente está falando muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, desenvolver essa presença. E a Michelle, ela dá um show de presença. Ela dá bom dia, boa tarde, ela olha para as pessoas, ela interage, ela está muito consciente e ela trabalha o elogio. Nós brasileiros, nós não temos muito costumes de elogiar. Nós vivemos numa comunidade extremamente machista que a maioria dos elogios não vem na forma de um elogio, vem muito mais como um assédio. Isso me deixa... Então, assim, homem, se tiver algum homem me assistindo, né, não sei, vai que tem, aprenda a elogiar sem assediar. Fechado? Então, só aqui, né, para lembrar. E outro ponto, ela fala muito sobre o elogio e lá nos Estados Unidos é muito bonito de ver como as pessoas têm o costume de elogiar. É um costume. Eu senti isso, eu morei lá no estado da Georgia, em Athens, uma cidade pequenininha. E lá as pessoas, às vezes eu tava no super, e aí a pessoa olha, nossa, que saia bonita, nossa, que blusa, que cabelo. E eu falava assim, gente, muito obrigada. Eu levei um susto. Por quê? Porque eu nem sabia, às vezes, entender o que as pessoas estavam falando. E as pessoas me elogiavam e eu só ficava assim, thank you. Era o que eu sabia naquele momento. Então, a gente saber elogiar. Por quê? Quando nós elogiamos, nós estamos gerando conexão. Nós temos que nos conectar. E você não vai elogiar falsamente, né? Não preciso nem chegar nesse aspecto. Mas, assim, elogie de uma forma que a pessoa se sinta envolvida. Tem uma palavra no inglês que é outfit, que é o modo como a pessoa está vestida. Você não quer elogiar especificamente uma peça, mas você fala, uau, your outfit is amazing, o seu look está incrível. E aí uma vez falaram isso para mim, e out para mim é fora. E eu fiquei, gente, será que eu tenho que sair daqui? Acontece. Então, assim, elogie. Mesmo que o outro não entenda, tô brincando. Mas assim, gente, não tenha medo de elogiar. Os homens, vocês vão entender e saber qual é a diferença entre o elogio e o assédio. Nesse momento em que ela está cumprimentando as pessoas que compraram o livro dela, gente, ela pega na mão e ela fica pegada na mão da pessoa enquanto ela está ali conversando com a pessoa. Ela não é aquelas pessoas assim, que pega na mão assim, que passa não sei o quê. Então, ela está ali presente. Quando eu falo sobre pegar a mão, gente, não é só você pegar na mão. Por exemplo, aqui, eu estou conectada com vocês. Se você estiver fazendo um call, uma ligação, uma videoconferência, presta atenção na pessoa. Olha para a pessoa, analisa a pessoa, não fica se distraindo. Fica presente, fica consciente. Por quê? Quando você está presente, está consciente naquela comunicação, isso gera uma conexão genuína com a outra pessoa. Então, ela faz isso no cumprimentar e ela elogia todas as pessoas que passam no caminho dela.
Não importa quem passou, nossa, ela sempre busca um ponto de conexão. Quando as pessoas estão assinando o livro, aí o senhor falou, esse livro é para minha filha Sasha. Ela, você tem uma Sasha também? Ela é danada como a minha filha e tal. Então, assim, você tem filho? Quantos anos você tem? Então, assim, sempre busque um ponto de conexão. Mostre que você está interessada nas pessoas. Porque quando você demonstrar interesse genuíno, respeitoso pelas pessoas, elas vão entender que você está realmente preocupada com elas. E para você ser uma referência no seu trabalho, você precisa se conectar com as pessoas. Se você não gosta de gente, se você não gosta de se conectar, vai ser muito difícil você ser uma referência para elas. Por quê? Sem conexão não tem transformação. Então, analise e pense. E tem outro ponto que é muito importante para a gente gerar conexão: empatia. E aqui vem mais uma história. A Michelle, ela contou que um dos tios dela foi... eu esqueci como é que fala o nome. Sabe aquelas pessoas que quando chega o carro, eles pegam uma mala e levam umas malas para dentro do prédio, do hotel e tal. Como demonstrar a conexão, Ana, no digital? Só para eu entender como demonstrar isso no digital, nesse mundo pós-corona. Essa conexão, essa presença... Primeiro ponto muito importante de você mostrar que você está preocupado é respeitar o tempo da pessoa. Mostrar que você está ali presente, dando toda a atenção possível. Se você está em uma reunião com a sua equipe de trabalho, é muito importante você estar focada naquilo que você precisa saber. E antes, focado naquilo que vocês precisam saber, e antes de falar de trabalho, é sempre importante não perguntar no automático como a pessoa está, mas é olhar nos olhos e falar, e aí, fulano, como que você está passando por esse momento? Como que a sua família está? Porque se a gente não estabelecer essa conexão, se a gente não souber como aquela pessoa está, ela pode até estar ali na reunião, mas a produtividade dela vai ser muito baixa. A transformação e a ação não serão na altura daquilo que você espera. Então, é muito importante a gente entender que a conexão é muito mais sobre se preocupar como o outro está. Porque a comunicação, ela tem um caminho no nosso cérebro. E se nós não estivermos bem emocionalmente, nós não vamos conseguir desempenhar da melhor forma possível a nossa comunicação. No digital, esteja presente. Olhe nos olhos, pergunte como a pessoa está, mande mensagens, pergunte sobre os horários, dê possibilidades, mostre para a pessoa que você está muito mais preocupado com ela do que com o que ela faz ou o que ela representa. Porque nós falamos de conexão, nós estamos falando da pessoa. Nós estamos falando de ser humaninho se comunicando com ser humaninho. Então, é muito importante a gente relembrar esses nossos papéis e as nossas formas de conexão nesse mundo pós-corona. Então, né, que a gente está passando por essa pandemia, e agora e no depois também. Eu respondi a sua dúvida, Ana, me diz, e se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto de como a gente estabelecer essa conexão no mundo digital, me mandem as perguntas, que é um assunto muito importante da gente desenvolver, porque é um momento novo, a gente às vezes não sabe como lidar com esses momentos na nossa comunicação. E esse ponto da empatia. O tio da Michelle, ele foi o carregador de malas da Casa Branca anos atrás. Respondeu sim. Perfeito. Muito obrigada pela resposta. Então, quando a Michelle já sabia como que as pessoas se vestiam, afinal, o tio dela trabalhava lá. Quando eles se mudaram para a Casa Branca, ela ficou em choque porque ela viu que realmente é todo mundo usando aqueles ternos, aquele monte de roupa, aquelas coisas, e ela ficou muito desconfortável, porque ela falou assim, gente, imagina o calor, imagina as crianças na piscina, essa galera tipo, toda vestida desse jeito. E ela mudou, ela pediu, e o que estava, né, que ela poderia fazer, ela mudou toda a vestimenta dos trabalhadores da Casa Branca. Então, ela se preocupou
com o modo como eles se sentiam no momento em que eles estivessem desempenhando aquelas funções. Ela falou: eu não quero que as minhas filhas cresçam nesse ambiente e vejam essas pessoas como pessoas diferentes de nós, porque o meu tio já esteve aqui um dia carregando as malas. Então, é esse ponto de empatia. E aí, todos os funcionários tiveram roupas muito diferentes daquela, sabe, pompa e gala que eles estavam acostumados. Então, sempre lembrar de se colocar no lugar do outro, pensar como a outra pessoa está se sentindo. Por quê? Quando você faz esse exercício da empatia, você está gerando conexão com aquela pessoa. A mensagem que você fala, a mensagem que você passa, o que você diz, vai ser muito mais considerado do que uma pessoa que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro. Então, é muito importante a gente entender esses elementos e aplicar no nosso dia a dia. Então, pensando no digital, como que a gente pode desenvolver essa questão no digital? Às vezes você pode propor uma reunião num lugar diferente, por quê? Porque o seu colaborador, ele tem filho. Então, você pode mudar o horário da aula. A reunião, às vezes, você faz a reunião na empresa física todos os dias às 10 da manhã. Agora, você precisa se colocar no lugar de sua funcionária que está amamentando às 10 horas da manhã e cuidando mais de 2 filhos. Então, você trabalhar essa flexibilidade. Quando nós entendemos que alguém se coloca no nosso lugar e respeita o nosso espaço ou a nossa dificuldade, nós vamos olhar para aquela pessoa com um olhar de referência. Fala assim, nossa, o que aquela pessoa falar, a chance de eu gerar uma transformação é muito maior. E aqui, gente, existem mais alguns elementos. Existem um ponto entre a comunidade, se a gente analisar, quando a gente fala da nossa comunicação, analisando os elementos que a Michelle desenvolve muito bem e trabalha essas questões na comunicação dela, tem o aspecto da comunidade, que é a gente identificar aquilo que é comum e desenvolver com o outro e trabalhar os elementos de conexão por meio da nossa linguagem verbal e não verbal. Existem outros elementos que estão entre esses dois, são elementos comuns, tanto a questão da comunidade como os elementos de conexão. Então, são esses elementos que eu quero trazer para vocês agora, porque eles são muito interessantes de serem observados em como que a Michelle Obama trabalha isso na comunicação dela. O primeiro ponto desses dois elementos que são comuns, tanto a comunidade como a questão da conexão, é a oração. E eu quis trazer esse elemento porque lá nos Estados Unidos eu fui surpreendida quando eu morava lá por essa percepção da oração um tanto quanto diferente das minhas experiências aqui no Brasil. E se a gente pensar o que é o caráter de oração, é muito interessante. No documentário, antes de começar o talk show, né, que ela está dentro daqueles estágios gigantes, é muito comum a gente analisar, às vezes, cantores famosos e tal, toda a equipe dá as mãos, todo mundo se conecta e todo mundo ora junto. E quando a gente fala de oração, nós estamos falando de conexão entre pessoas que podem ou não acreditar na mesma divindade, ter os mesmos elementos de fé. Então, quando nós oramos, nós nos colocamos numa posição de humildade e vulnerabilidade. Por quê, Val? Porque nós estamos expressando aquilo que nós estamos inseguros ou aquilo que está fora do nosso controle. Então, ela faz essa oração, a gente consegue ver a equipe orando, eles expressam as vulnerabilidades no sentido das preocupações e quando a gente fala sobre a oração no livro, ela também deixa muito claro os elementos de vulnerabilidade. E por que eu estou falando sobre essa questão de oração com vocês? Gente, eu fui pega de surpresa lá nos Estados Unidos, porque quando eu não estava bem, por exemplo, quando eu estava numa aula de inglês, e alguém observava que, por causa de tudo aquilo que
muitos de vocês já sabem que eu estava passando lá umas situações super complicadas. Eu sou uma pessoa extremamente expressiva. Lá, todo mundo falava que eles sabiam que a Valéria tinha chegado na aula de inglês pelo meu bom dia, porque eu dava o bom dia para a primeira pessoa, todo mundo já escutava. Lá nos Estados Unidos, eles falam bem baixo, então eu falando baixo ainda falava alto. Então, lá, as pessoas, elas têm um costume, eu não sei se isso é da região específica onde eu morava, de pedir para orar. Se elas veem que você não está bem, elas falam assim, eles são muito respeitosos, respeitam muito a privacidade, mas quando você já tem um grau de intimidade, eles falam assim, com licença, Val, eu tô vendo que você não está bem, eu posso orar com você? Aí, tipo, Gente, eu nunca tinha vivido essa experiência aqui no Brasil de alguém chamar eu para orar. Beleza. Aí fui. E conforme eu fui analisando que aquilo era muito comum. Os amigos, eles falam assim, com licença, eu posso orar aqui com você? Os professores, aí eu fui para o shelter, no abrigo. Existiam vários movimentos de oração. Então, eles falavam sobre isso, a gente recebia carta, você podia mandar uma carta de oração, pedir para orar por alguém, interceder. E outra coisa super interessante, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, arranquei 2 dentes lá, e a equipe perguntou assim, com licença, será que a gente... que eles souberam da minha história, eles ficaram bem tocados e falaram assim, você se importaria se a gente chamasse a equipe e todo mundo orasse aqui com você antes da sua cirurgia? Gente, eu até me emociono, porque eu fui assim... É real, de verdade mesmo, vocês querem orar. Então, assim, é uma forma de conexão. Às vezes, na sua empresa, nas pessoas que você tem contato, você não precisa falar, então vamos aqui orar o Pai Nosso, porque pode ser ter pessoas que eles não acreditam no Pai Nosso, que eles têm uma fé diferente da sua, mas respeite as diferenças, mas trabalhe esses pontos de conexão da oração. Isso me marcou muito, porque eu vi no documentário e as minhas experiências lá sempre tiveram relacionadas à oração. Então, aquilo me chamou muita atenção. Então, entenda como que nós podemos dar espaço a esses elementos no nosso dia a dia e como que isso junta na questão de comunidade, tanto por você ser da mesma fé ou não ser, como de você falar sobre a conexão e principalmente sobre a vulnerabilidade. Porque quando a gente ora, nós estamos expressando, ou quando a gente pede para alguém orar por um conhecido, interceder, é porque a pessoa está passando por um momento, na maioria das vezes, um momento de dificuldade. E aquilo foi tão bonito e foi muito interessante analisar essa perspectiva no documentário. Me chamou muita atenção. Então, às vezes, não precisa necessariamente ser uma oração em voz alta e bom som, mas você pode... Olha, pessoal, eu vou dar aqui 1 minuto para vocês, porque eu sei que essa reunião pode ser difícil, pode ser complicada. Então, eu quero que vocês peçam aos seus santos, em quem vocês acreditam. Então, assim, sempre trabalhar essas questões, esses elementos transcendentais, porque sempre que a gente trabalha sobre fé, sobre conexão com algo maior do que a gente, independente da religião, nós estamos falando sobre comunidade, sobre conexão, sobre humildade e principalmente da nossa capacidade de se colocar vulnerável. Porque nós somos muito vulneráveis. Então, quando nós apresentamos a nossa vulnerabilidade para as pessoas, ao mesmo tempo nós precisamos de muita coragem. Então, eu vejo muita coragem na Michelle Obama, na comunicação, na forma como ela interage, porque o tempo inteiro ela se permite ser vulnerável. E isso é muito bonito. Então, no livro dela, ela também deixa transparente essas questões de vulnerabilidade. Outro ponto muito importante que nós precisamos considerar para a gente ter segurança, para a gente saber o que a gente quer, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o nosso propósito, é o aspecto do pertencimento. O pertencimento, ele está relacionado à comunidade, você se sentir parte de um ambiente, e também está relacionado à nossa capacidade de conexão. Então, a gente precisa identificar, a gente precisa pertencer. Porque quando nós perdemos o nosso ponto, o nosso vínculo de pertencimento, nós vamos começar a questionar a nossa identidade. Então, eu quero que vocês
Agora eu vou contar algumas histórias da Michelle e para vocês começarem a analisar esse aspecto do pertencimento, como ele é importante para a gente estabelecer a nossa segurança, a nossa clareza, saber o que a gente defende, por que a gente defende. Quando nós entendemos os nossos aspectos de pertencimento, a gente consegue se conectar e a gente consegue passar a nossa mensagem de uma forma genuína e de uma forma verdadeira. Primeiro ponto que a Michelle ela deixa muito claro, e sempre ela, durante todo esse documentário, ela está tendo encontros com grupos de jovens, adolescentes, e ela sempre fala: você precisa reconhecer e valorizar as suas raízes e as suas histórias. O que isso significa? A gente precisa ter claro qual é a nossa identidade. Uma pessoa que não tem clareza da sua identidade é uma pessoa insegura. Por quê? Porque ela vai se colocar, ela vai se comunicar, se conectar com base no estereótipo, com base no que os outros veem sobre ela. E aí qualquer ventinho vai desestabilizar. Mas, Val, como é que a gente trabalha essa clareza sobre a nossa identidade? Nos conhecendo, sabendo como a gente funciona, não aceitando modelos prontos de vida, de sonhos, de projetos. Não é porque todo mundo foi para a faculdade, casou, teve filho, sabe? A gente vive muito esse estereótipo para nós mulheres. Eu, por muito tempo, questionei o fato de eu ter me divorciado 2 vezes, estar com 28 anos, ver todos os meus amigos, todos os meus colegas casando, tendo filhos, com um parceiro super legal, e eu não. Quando a gente identifica a nossa identidade, a gente para de questionar. Por quê? Porque o caminho que eu estou trilhando, eu tenho muita segurança sobre quem é a Valéria. E se essas histórias, se esses relacionamentos, eles não deram certo, isso não muda quem eu sou. Isso pode ter mudado a minha trilha, o meu caminho, mas isso não muda quem é a Valéria. Então, saber reconhecer, saber que existem coisas da nossa história, da nossa identidade, dos nossos sonhos, que ditam de alguma forma, ou que influenciaram em algum aspecto a pessoa que eu sou hoje, o que eu faço, qual é o meu propósito. Então, ter muito claro, gente. Não deixe o meio, os outros, o momento interferir naquilo que você entende que é a sua identidade. Leva um tempo para a gente ter essa clareza. Eu acredito que ela vem muito com a maturidade. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo como que isso é importante. E por que ter claro essa identidade, reconhecer e valorizar as nossas raízes e a nossa história é tão importante? Porque a gente entende da onde que a gente veio, que a gente pertence a um lugar comum em que a gente se conecta. Quando nós trabalhamos esses elementos, nós estamos seguras e, sabe, muito seguras de quem nós somos. E quando nós estamos seguras de quem nós somos, nós não temos medo de expressar a nossa vulnerabilidade, de nos conectar com as pessoas, de gerar transformações. Porque tudo aquilo que nós vivemos no passado e que nós estamos vivendo hoje fala de quem nós somos. Então, ela reforça muito isso. E quando ela se apresenta, ela fala: eu sou Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, descendente de escravos. A questão racial é maravilhosa quando ela apresenta. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que tem essa luta, essa minimização sobre a cor de pele. Então, os aspectos raciais, eles precisam ser levantados, eles precisam ser conversados, eles precisam vir à tona como está acontecendo no mundo hoje. Então, ela reforça isso o tempo inteiro. E ela só consegue reforçar isso com muita assertividade, com muita segurança, porque ela tem clareza da identidade dela. E aí tem uma pergunta importantíssima da gente trabalhar aqui, as escolhas
As nossas escolhas na vida, elas partem do que você quer e daquilo que é importante para você. Fizeram a seguinte pergunta para ela. Falaram assim, ô Michele, como é que foi você se tornar primeira-dama e depois deixar de ser a primeira-dama? Porque imagina, uma pessoa que saiu do lugar onde ela estava, daquele momento ela se tornou primeira-dama, depois de 8 anos acabou aquele movimento de ser a primeira-dama. E a menina, uma jovem, ela estava bem interessada em como que ela lidou com essas transformações. E ela falou, quando você tem muito claro o que você quer e quais são os seus princípios, os seus valores, eu estive primeira-dama, mas eu sempre fui a Michelle Obama. Isso para a gente é muito importante, da gente pensar que vão existir momentos na nossa vida, na nossa carreira, que nós estamos sendo alguma coisa, nós estamos desempenhando um papel, mas aquilo não define quem nós somos. Então, é muito comum a gente falar com as pessoas, oi, tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou... E aí a pessoa fala a profissão. Ela se define com base na profissão. Ou ela se define com base em elementos que para ela são importantes. E o elemento mais importante que nós devemos ter claro e ter segurança para a gente conseguir se conectar com as outras pessoas é quem nós somos. Nós podemos estar várias coisas na nossa vida. Você pode estar chefe do seu departamento hoje, mas amanhã você pode não estar mais. E se as suas ações, a sua comunicação, quando você esteve chefe do seu departamento, foi incoerente, de alguma forma, quando você não ser mais a chefe do seu departamento, ela irá se refletir no modo como as pessoas se conectam com você. Então, considere com muita clareza essa diferença entre quem eu sou e quem eu estou. Eu estou aqui nesse momento como uma fonoaudióloga falando para vocês sobre a comunicação. Nesse momento, eu estou nesse papel. Mas antes de ser essa fono, de estar compartilhando com vocês esses elementos, eu sou a Valéria Queiroz dos Anjos. Então, ter muito claro, isso me marcou bastante, porque fala sobre essa questão do pertencer, de você entender a sua identidade e como que isso é um fator indispensável para quem quer ser referência no seu trabalho, ser capaz de se conectar com as pessoas, gerar transformação genuína em tudo aquilo que a pessoa acredita. Você precisa ter muito claro esse senso de valor. Outro ponto sobre pertencer é como que ela lidou com a invisibilidade. Vamos pensar alguns pontos que estão relacionados à nossa invisibilidade. Como assim, Val? Primeiro, nós somos mulheres. Em nossa sociedade, ser mulher é um motivo de ser menor. Você não vai poder fazer algumas coisas simplesmente porque você é mulher. Isso é o que dizem. Isso é uma verdade? Claro que não. Mas é isso que dizem. Olha, você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, porque você é mulher. Eu escutei isso a minha vida inteira. E eu acredito que você também. Então, se você escutou isso também, que você não poderia ser ou fazer alguma coisa porque você era mulher, me avisa aí, porque isso é muito presente. Então, nós temos essa questão da invisibilidade por sermos mulher. Outro ponto que gera essa questão da invisibilidade e a perspectiva que a Michelle Obama traz sobre esse elemento da invisibilidade é a questão racial. Infelizmente, em 2020, nós precisamos ter movimentos de massa para chamar a atenção sobre como os aspectos raciais estão presentes, o preconceito é algo real aqui no nosso dia a dia, em 2020. Eu não posso falar como uma mulher negra, porque eu não sou uma mulher negra, mas é algo presente, é visível aos olhos. Quando você vai nos Estados Unidos, eu, por exemplo, aqui no Brasil, a gente observa, eu tenho um pai um pouquinho
sabe, moreno, eu não sei, eu não gosto de entrar nessas questões raciais porque eu não domino essa área, mas a gente percebe com pessoas próximas essas questões de preconceito. Lá nos Estados Unidos, eu sinto que é de um jeito diferente, mas muito mais forte. Lá existe uma separação física, é claro, você consegue ver igreja de pretos, igreja de brancos, bairros de pretos, bairros de branco. Então, essa invisibilidade é muito presente. E a pergunta que foi feita para Michelle Obama é: Michelle, como você lidou com a invisibilidade por ser uma mulher e por ser preta? Foi incrível a resposta dela, gente. Eu amei e precisava compartilhar com vocês. Ela falou assim: para mim, nunca existiu a invisibilidade, porque eu nunca fui invisível para mim mesma. Olha como isso é profundo. Ela sempre se viu como a agente ativa da vida dela. Ela teve obstáculos? Claro que teve, e a gente vai falar sobre eles. Mas ela nunca deixou que esses elementos tornasse ela menor, invisibilizasse, sabe, tirasse a visibilidade daquilo que ela gostava, daquilo que ela sonhava. Então, e um ponto que ela trouxe que me chamou muita atenção com relação à invisibilidade, ela falou assim: eu acredito que eu nunca me vi como uma pessoa invisível, porque na minha casa, com a minha família, eu sempre tive um espaço aberto. Nós poderíamos perguntar para a mamãe na mesa de jantar qualquer coisa. E aí eu chamo a atenção para vocês para outro elemento. Como que o lugar, o espaço de fala, a escuta, permitir uma criança te perguntar qualquer coisa, isso faz com que você mostre para ela que ela tem voz, que ela pode se expressar. E a Michelle falou que isso era algo normal. Ela e o irmão dela podiam perguntar qualquer coisa para a mãe na mesa de jantar. E isso deu para ela um senso de pertencimento. Tinha um espaço que ela era segura. E o que a gente analisa hoje, recebendo crianças em ambulatório, é que roubam os espaços de voz das pessoas e principalmente das crianças. O que a gente analisa é um adulto falando: você está sentindo isso, você está sentindo aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É óbvio que nós temos que educar as crianças, mas é muito importante a gente entender a importância do pertencimento. E o pertencimento começa com a nossa valorização da voz, dando voz, permitindo. Quanto mais a gente permite uma pessoa ser ela mesma, mais forte, mais visível ela vai se ver. E isso, para mim, me chamou muita atenção. Quando nós temos esse senso de pertencimento, nós nos tornamos pessoas muito seguras da nossa identidade e de quem nós somos. Então, outro ponto muito importante com relação à questão que fica ali entre comunidade e conexão é a história. Como assim, Val, a história? Por que história é tão importante? Porque o nosso cérebro, ele se organiza por meio de eventos comunicativos e a história é o evento comunicativo primário. As nossas primeiras formas de ter acesso a qualquer tipo de conhecimento foi por meio de histórias. E quando a Michelle vai contando a história dela, ela vai gerando em nós o senso de comunidade e principalmente o senso de conexão. E o mais interessante na história dela não é uma história linda, maravilhosa, perfeita, porque é muito raro alguém ter uma história perfeita, mas é exatamente os obstáculos que aparecem durante todo o caminho que ela vai trilhando. Então, os primeiros obstáculos que ela teve durante a história dela foram as crenças de capacidade. O que são crenças de capacidade? São pessoas que questionam a nossa capacidade com relação àquilo que nós queremos fazer. Elas vão dizer: não, você não consegue fazer isso não, mas você é uma mulher. E você é uma mulher preta, você nunca vai conseguir chegar na universidade que você quer. Você está sonhando alto demais. Olha de onde você veio. Os seus pais nem tiveram estudo. Você quer ser CEO dessa empresa? Você nasceu no interior do Mato Grosso do Sul. Quem você pensa que você é?
todas essas são falas que nós escutamos a vida inteira. E foram falas que a Michelle Obama também escutou. Mas a diferença é que ela não internalizou. Por quê? Porque ela tinha muita segurança de quem ela era. O senso de pertencimento era muito forte nela. Então, ela não permitiu, ela ficou meio pé da vida, ela ficou bem brava, e ela lembra dessa história ficando muito brava até hoje. A história é a seguinte: o irmão dela falou assim, eu vou para a Universidade de Princeton. Princeton é uma universidade muito boa lá nos Estados Unidos, e ninguém falou nada. O irmão dela falou, vou para Princeton estudar tal coisa, não sei o que o irmão dela estudou. E todo mundo falou, que legal, ninguém se opôs. Quando a dona Michelle falou, também vou para Princeton, se meu irmão vai, também vou. O que a diretora falou? Michelle, não sei se você vai para Princeton ou não, minha filha, por quê? Tá sonhando muito. Essa universidade sabe, tipo, é muita coisa pro teu caminhãozinho essa universidade. Duvidou da capacidade dela. Ela escutou? Claro que não. Ela estudou e foi para Princeton. E ela não só foi para Princeton, como depois de Princeton, ela foi para Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo. Então, assim, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Se a nossa segurança, se a nossa identidade, se o nosso senso de comunidade não estiver bem embasado, nós vamos sofrer muito com esses questionamentos com base na nossa capacidade. Então, muito cuidado com o que você escuta, meu bem. Porque as pessoas elas vão questionar a nossa possibilidade o tempo inteiro. E isso acontece com vocês, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Então, quando a gente propõe algo novo, quando a gente propõe um projeto novo, que nem quando eu vim aqui para a internet fazer os... Ai, meu Deus, que vergonha. Você não tem vergonha, Valéria, de fazer vídeo na internet? Quando uma pessoa pergunta se você não tem vergonha de fazer vídeo, o que essa pessoa está questionando? Está questionando a sua capacidade de gerar uma transformação e de ser uma referência naquilo que você faz. Se a gente der ouvido para essas vozes que questionam a nossa capacidade, se a Michelle tivesse dado ouvido, ela nunca seria essa Michelona que a gente conhece hoje, nunca. E a gente nunca vai ser nada se a gente der ouvido para essas críticas de capacidade. Então, assim, entra por esse lado e sai pelo outro. E ainda depois você reforça, escreve, eu quero ir para tal lugar, eu vou estudar em Harvard, eu quero isso. Reforça. Para você não cair nessa armadilha de capacidade. Fechado principalmente para nós, mulheres pobres, sabe, que não nascemos ricos em berço de ouro. Então, assim, reforça essa questão da capacidade. Segundo exemplo, a questão do racismo. A Michelle sofreu muito, gente. Como eu estava falando, lá nos Estados Unidos, essa questão do racismo é algo muito diferente do Brasil, é muito diferente de tudo que eu já vi. Eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de discussão, porque eu não estudo esse tópico. O que eu posso dizer é que eu não estou no meu lugar de fala para discorrer sobre o racismo, mas é algo muito triste, terrível, que lá é muito forte isso, assim, gente, é muito forte. Aqui no Brasil a gente tem o modo como o racismo está presente é diferente. E não digo que lá é melhor ou que lá as pessoas sofrem mais racismo, as pessoas pretas sofrem mais racismo do que as pessoas pretas no Brasil, mas é diferente. Então, isso me chocou muito, porque é muito diferente do que eu já tinha vivido. E a Michelle, ela fala assim, a minha primeira experiência real com o racismo foi na universidade. Por quê? Lá nos Estados Unidos, quando você passa para a universidade, você vai morar na universidade. Então, as pessoas moram nos dormitórios e é muito comum elas dividirem o quarto. A parceira de quarto da Michelle, a mãe não deixou a menina e dividiu o quarto com a Michelle quando descobriu que Michelle era uma menina preta. Falou, misericórdia, não vai dormir com a minha filhinha, porque minha filha pode estar em perigo. Então, é muito importante a gente pensar quais são os preconceitos que nos limitam. No caso da Michelle, era o racismo.
E na universidade, quando ela saiu daquela comunidade, daquele senso de pertencimento, se ela não tivesse segurança da identidade dela, ela teria sofrido muito mais. Então, a gente precisa ter muita clareza sobre esses elementos. Porque quando a gente tem segurança de tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, comunidade, conexão, identidade, a gente vai sofrer porque a gente é ser humano, mas isso não vai mudar o rumo que a nossa vida vai tomar. Então, muito cuidado com os preconceitos que você, que a gente, que eu, que você, que todos nós estabelecemos com relação aos outros e que a gente permite que os outros estabeleçam com relação a nós. É uma mensagem muito forte que ela passa sobre esses elementos. Então, vale a pena vocês acompanharem, vocês verem, mostrar. Se vocês têm filhas pretas, se você vem de uma família, é um exemplo maravilhoso de uma pessoa para vocês mostrarem, porque gera representação. A gente tem muito pouco exemplo de pessoas pretas tendo sucesso, principalmente sendo reconhecidas por aquilo que elas fazem. A nossa história é muito injusta. Outro aspecto muito importante são as expectativas. As expectativas, elas podem estar voltadas para dois momentos, tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Aqui, a Michelle trouxe os elementos das expectativas como algo positivo. Ela falou assim, olha só, galera, as expectativas que eu tive com relação ao meu desempenho eram muito boas. Por quê? Porque ela conseguia se ver nos sonhos com base nas expectativas. Por exemplo, as expectativas dos meus pais eram que todos nós lá em casa fizéssemos faculdades, porque nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade. Então, as expectativas dele com relação àquilo que nós iríamos fazer era que todos nós tivéssemos uma faculdade. E assim foi feito, todo mundo se formou. Com relação a Michelle, é mais ou menos nesse sentido. O que aconteceu? A expectativa que ela pontua é o papel do avô dela. Ela conta que o avô dela era uma pessoa muito letrada. Era um cara que estudou, só que ele não conseguiu chegar aonde ele tinha capacidade, porque eles ainda viviam, né, no passado, ali nos Estados Unidos, a questão racial, o preconceito, era muito mais forte. Então, ele via na Michelle Obama e no irmão dela a possibilidade deles chegarem e alcançarem lugares muito maiores que eles não conseguiram alcançar. Então, entender o papel da expectativa das pessoas que estão à sua volta. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não atender a expectativas só da outra pessoa, mas filtrar aquilo que é positivo. E como que uma expectativa pode gerar em nós uma motivação muito importante para a gente desempenhar aquilo que nós vamos fazer. Então, vale muito a pena escutar aquelas pessoas que são pessoas que realmente torcem por você, que querem te ver chegando em lugares altos. Isso é muito importante, é muito relevante para o nosso dia a dia e principalmente para o nosso desenvolvimento. Então, ter essa percepção e não ter medo de falar sobre com essas pessoas sobre essa expectativa. Por quê? Porque você vai se sentir acolhida, porque é um ambiente seguro, é um espaço de pertencimento. Ela fala sobre essas expectativas que o avô tinha e como ela trazia aquilo como uma responsabilidade boa, de alcançar lugares em que o avô tinha capacidade, mas devido a todo momento sociocultural que eles estavam inseridos, ele não conseguiu alcançar. Então, é muito importante. E nós chegamos num ponto que foi um obstáculo, adaptação de linguagem. Val, o que adaptação de linguagem tem a ver com ser referência no trabalho? Existem muitos momentos em que nós não vamos poder nos comunicar da forma que a Valéria se comunicaria. É a gente entender a importância dos papéis. A Valéria, como filha, se comunica de uma forma, a Valéria, como fonoaudióloga, se comunica de outra, a Valéria, como professora, se comunica de outra, a Valéria, como amiga, se comunica de outra. A gente precisa entender
os papéis que nós estamos exercendo em cada momento. Eu estou professora. Lembra aquilo que ela falou sobre quem eu sou e quem eu estou? Porque ela fala muito sobre essa importância de fazer uma adaptação da linguagem. Porque logo nos primeiros momentos, quando o Barack Obama começou a se destacar no cenário político dos Estados Unidos, a Michelle foi vítima de muitas difamações. E quando ela fala sobre essas difamações, ela fala que exigiu dela um posicionamento estratégico. E para a gente ser uma referência no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, nós precisamos ser estratégicas. E o que é ser estratégica, Val? É ser racional, é saber organizar o nosso pensamento, é saber estabelecer a melhor forma de passar uma mensagem para que atinja e gere a sensação que nós queremos gerar naquelas pessoas. Então, ela fala isso sobre a comunicação oral, sobre o falar. Ela deixou de falar espontaneamente para falar com base em um script. Porque ela sentia que, quando ela falava espontaneamente, ela virava alvo de inúmeros e diferentes tipos de difamação pela mídia norte-americana. Então, ela analisou e ela falou, beleza, isso me machucou muito, até ela pontua, nossa, isso me machucou demais. Mas ela precisou ser estratégica. Por quê? Porque ela sabia a importância do papel dela, aonde ela queria chegar e principalmente como ela queria se conectar com as pessoas. É muito importante a gente entender essa questão. Você não deixa de ser você quando você é estratégico. Você só precisa trabalhar o racional. A Michelle, ela não deixa de ser a Michelle quando ela precisa ter uma fala scriptada, roteirizada, organizada. Mas ela vai seguir algo com base em uma estratégia. E às vezes é difícil, porque seguir um script, às vezes a gente sente que está sendo meio podado. Mas é importante a gente entender qual é a estratégia. E ela foi muito inteligente. E é por isso que hoje eu conheço a Michelle e você também conhece a Michelle, porque ela teve capacidade de entender, teve inteligência emocional para lidar com essa questão da estratégia. Outro ponto é a vestimenta. Ela era uma mulher não simples, porque ela era uma mulher normal, que ela não tinha essas preocupações com o vestir, com a moda. Só que na nossa sociedade, a forma como nós nos vestimos fala sobre quem nós somos. E ela teve que repensar de um modo estratégico todos esses elementos. E é muito lindo analisar essas questões, porque a gente consegue ver com muita clareza como ela usa a moda como uma ferramenta. Ser estratégico é você ser capaz de pegar aquele elemento que te desestabiliza emocionalmente e usar como uma ferramenta na sua comunicação. Eu sempre digo para as minhas alunas, eu estou abrindo para vocês aqui uma caixinha de ferramentas. E você vai identificar quais dessas ferramentas você vai utilizar. E a Michelle Obama, ela faz isso assim com maestria. Significa que foi de uma hora para outra? Não. Significa que foi fácil? Não. Ela teve que ser vulnerável, ela teve que pedir ajuda, ela teve que contratar pessoas. Mas ela alcançou o lugar que ela desejava. Ela sabia o que ela queria e o que era importante para ela. Então, sempre que a gente pensar em aspectos de ser uma referência naquilo que a gente faz, a gente precisa ser estratégica. E ser estratégica é saber como a sua mente funciona, como você organiza a sua segurança para você manter a sua estabilidade emocional e ser reconhecida por aquilo que você faz. E a Michelle conseguiu fazer isso porque nós estamos aqui acompanhando o trabalho dela, torcendo por ela, conectada com ela. Então, é algo que é realmente muito forte. Eu sou muito fã dessa mulher e eu queria muito compartilhar com vocês
tudo que está por trás de uma comunicação estratégica. Então, sempre lembre do que você quer, qual é o seu propósito, quem você quer transformar. Porque quando você tem isso claro, você consegue estabelecer elementos de comunidade, você consegue se conectar e, principalmente, ter segurança de quem você é.